nossa chefia pediu para que a gente repetisse o que a outra chefia na sexta-feira passada nos comunicou, e tá ela lá fazendo assim para mim, lá para eu falar, eu falo na minha altura, né? E às 7h10 inicia-se então as preces e irradiações, que hoje foi ministrado pela Dona Vera, e que quem chegar nesse horário, que vai estar a luz apagada, pode chegar ali tranquilo, entrar, participar do preces e irradiações, e que depois tem esse espaço para a gente pedir para que possam desligar os seus celulares, quem puder desligar, quem não puder desligar, deixa no modo silencioso, para que a gente continue com esta harmonização que a casa sempre oferece, e principalmente quando a gente faz preces de irradiações. Sendo assim, para nós darmos continuidade ao nosso trabalho, nós vamos rogar ao bom Deus, a Jesus e essa espiritualidade maravilhosa que estejam conosco, e com certeza eles estão, e que nós possamos nos fazer merecedores desta grande dádiva, que é nos reunir num ambiente de tanta harmonia, num ambiente que traz uma energia maravilhosa para todos nós, para falarmos um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus, de uma forma geral, o Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo, de uma forma mais particular. Este Evangelho que fala ao nosso coração, que é, com certeza, o nosso manual de instrução. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de podermos nos reunir em Teu nome. Assim, então, pedimos ao mentor espiritual da nossa casa, para juntos darmos por iniciado esta parte de exposição doutrinária do Evangelho. Que assim seja. Queridos, a gente está muito feliz hoje, não que a gente não esteja feliz nas outras sextas-feiras, a gente sempre está feliz. Quando a gente está aqui, a gente está feliz. Por que dizemos isso? Hoje, em especial, estamos muito felizes, que quem vai estar aqui conosco é um menino. E este menino veio aqui num sábado, quando éramos reunidos para um estudo, e conversou conosco sobre o Evangelho de Jesus, maravilhosamente bem, e ele teve a coragem que eu nunca tive, de vir na tribuna para fazer uma palestra, para conversar com todos nós, para falar de Jesus. É uma beleza, né? Então, hoje, esse menino, que é filho de uma trabalhadora da nossa casa, Adriana Rodrigues, a evangelizadora, foi evangelizado em casa, né, pois a mãe dele é uma evangelizadora, foi evangelizado um pouco de tempo aqui no Luz Eterna, e hoje ele está sendo evangelizado numa outra casa, mas vai ser um prazer para nós receber esse pequeno menino aqui, né, que eu vou primeiro cumprimentar ele antes dele subir aqui, né? Querido, e às 8 horas, contigo. Ok, obrigado. Que Deus te abençoe e te proteja. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Vou falar um pouco alto, porque na última vez me foi solicitado que eu faça mais alto. Se alguém não estiver me ouvindo aí do fundo, alguma coisa, só me sinaliza que eu tento aumentar meu tom de voz, tá? Como o João disse, eu vou me apresentar um pouquinho mais, tá, do que ele já disse. Eu sou um jovem espírita hoje, o último ano de evangelização na Casa Espírita Vinha de Luz, lá na Parada 72, eu não sei se alguém conhece.
mas já estive aqui no Luz Eterna por muitas vezes, muito tempo atrás, que foi quando eu comecei, né, no Espiritismo, quando a gente começa a formar o nosso caráter ali com 9, 10 anos. A minha mãe é uma trabalhadora que eu não estou aí enxergando aqui, eu acho que ela evangeliza, né? Me trouxe, e assim eu conheci a doutrina, né? Que hoje em dia estou vendo o querido Arthur, estive contigo também muito tempo atrás. E é fascinante a doutrina por um motivo, né, que eu digo para todos, que é o do poder do questionar. Porque a gente questiona na doutrina e aprende através de questionamentos. Pois em outras doutrinas nos é impostos alguma coisa que a gente tem que questionar, e quando a gente questiona a gente é julgado. Só que Jesus está lá para nos mostrar que a gente tinha que questionar, senão a gente não aprende. A gente faz as coisas da nossa cabeça e a gente ainda é muito imaturo para fazer as coisas que nós, por instinto, fazemos, pois a gente ainda tem um instinto de fazer as coisas pela forma mais grosseira, né, seria a palavra. Mas então tá, hoje nós vamos falar sobre amar o próximo como a ti mesmo, capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? E eu já começo falando que é o segundo maior mandamento que tem. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, o segundo é este. E como é que a gente começa com este capítulo, tá? A primeira coisa que eu vou querer que vocês entendam é que amar o próximo a ti mesmo, às vezes, ele é um ciclo. Eu não tenho uma caneta aqui, né? Senão eu botaria aqui no quadro. Mas imaginamos aqui, próximo a ti mesmo. Sempre vai começar por vocês. Sempre. Se tu não te amar, tu não vai conseguir amar o próximo. Sempre. Obrigado. Agora eu acho que já expliquei, acho que todo mundo conseguiu visualizar. Por que sempre começa com a gente? Se a gente não nos ama, a gente muito menos vai amar o próximo com alguma coisa que a gente não nos respeita. A gente tem uma... Vou contar uma historinha que uma vez eu aprendi numa aula. Eu acho que alguns já devem ter ouvido, que é da respiração no avião, né, quando cai a máscara de oxigênio. Uma vez fizeram essa pergunta: tu salva primeiro o teu filho, tu bota a máscara nele, ou tu te salva? E eu fiquei pensando comigo mesmo, salvar meu filho. Óbvio, a maioria por impulso, ali na emoção, acredito que salva o filho. Mas se tu não te salvar primeiro, tu não vai ter como salvar teu filho. Quando ela me disse isso, a resposta foi mais, matei nós dois. Aí eu fiquei, caraca, primeiro eu tenho que me consertar para conseguir consertar o outro. Porque senão de nada vale o que eu falar, de nada vale o que eu fazer, de nada vale o que eu estou querendo passar, pois tudo que a gente fala, a gente tem que ser exemplo. A gente não pode simplesmente falar, vai lá fazer rápido. Acaba com toda a nossa credibilidade, né? Bom, tem uma historinha que o Evangelho nos passa, que é o homem que deve 10.000 talentos a um senhor. E ao chegar lá, ele diz: Senhor, perdoai-me, eu não tenho os 10.000 talentos que eu lhe devo. E o Senhor, com toda a benevolência, perdoa aquele ser. Diz: não vai, porque ele teria que entregar sua mulher, seus filhos, todos os seus pertences e trabalhar o resto de sua vida. Foi perdoado. Mas ao sair, ele encontra uma pessoa que lhe deve. E o primeiro ato dele foi de cobrar. Cobrar, pegou ele pelo colarinho: me pague o dinheiro que você me deve. Aliás, ele tinha sido perdoado e estava cobrando. Ao verem isto, chamaram de novo, tentaram lá: Senhor, ele está cobrando alguém ao mesmo tempo que ele lhe deve, e o Senhor havia o perdoado. Mandaram o chamar. Chamaram ele novamente e ele explicou: pois, havia te perdoado, e com tudo isso você foi lá e cobrou alguém que lhe deve. E assim ele foi pego pelos capangas para pagar o que lhe deve até o último centavo, com tudo. O que a gente deve aprender com isso? A gente não pode simplesmente, a gente tem um perdão, a gente tem que aprender com as coisas boas da vida, que as outras pessoas nos passam. E a gente, por uma certa ignorância, a gente pensa muito pelo lado do egoísmo, que é uma das maiores chagas da humanidade, o egoísmo e o orgulho.
Ele foi extremamente egoísta para com seu próximo, sendo que ele mesmo havia sido perdoado. E a gente muitas vezes na nossa vida faz isso. Deus nos livra de muitas coisas ruins no nosso dia a dia e a gente vai lá e faz errado. Faz a coisa errada. E insiste no erro. Às vezes tudo bem, a gente para, pensa e vai lá e faz errado de novo. Insiste no erro. Tudo bem. A gente está num processo evolutivo de aprendizagem. Só que a gente tem que começar a pegar estes pontos e começar a ir no caminho da evolução, porque o tempo está passando. Eu percebo que muitas vezes a gente tem um estado de estagnação. Chega um momento, principalmente em momentos de dificuldade na nossa vida, que é onde a gente tem momentos que a gente pensa, não, então por que eu estou fazendo isso? A gente não deve fazer o bem em prol de recompensa. A gente fazer o bem em prol de recompensa, a gente está fazendo o bem de uma maneira errada, de uma maneira maliciosa. A gente tem que fazer o bem, porque o bem tem que ser feito. É isso que Jesus nos ensinou. Às vezes as pessoas confundem, né? Lei de ação e reação. Ah, vou fazer isso porque eu vou receber em troca. Não é assim que funciona. O pior é que daí, quanto mais vocês fizerem isso, mais vocês serão cobrados desse ato. Vamos lá. Vou falar um pouco do egoísmo, tá? Ele está nessa parte em si, como sendo uma das maiores chagas, é muito importante a gente entender ele, porque às vezes a gente acha que egoísmo é somente não fazer algo, né? Eu quero tudo pra mim, esse é o egoísmo, tudo pra mim, tudo que eu quero. Mas não, às vezes a gente passa por pessoas na rua que precisam às vezes de uma palavra, de um bom dia, de um conforto, de um abraço, e a gente é tão egoísta que isso a gente entrega de graça. E a gente não faz. Muitos aqui quando fazem, às vezes pensando na troca, muitos aqui por um simples vergonha, não deixam o orgulho ultrapassar aquilo. Eu estava ontem na rua e tinha um senhor em situação de vulnerabilidade, né, que morava na rua, mora na rua, e chegou até mim. E ele veio me cumprimentar, então me deu boa noite. Acho que é muito boa noite. Ele andou mais um pouquinho e passou por um senhor que ele estendeu a mão, boa noite e tal. O senhor fez assim, tudo bem? Ele estava com medo, provavelmente, mas ele falou, e isto, quando ele falou, eu vi que não era medo. O que ele disse? Eu não vou tocar na sua mão suja. Eu não sei onde você passou a mão. O problema é que eu tinha tocado, porque eu sei que era só eu lavar minha mão, qualquer coisa. E aquilo deixou o senhor muito abalado ali naquele momento, e eu voltei lá. Eu não fui até o homem, né? Tudo bem, não cabe a mim julgá-lo, mas eu fui até o senhorzinho. Calma. Existem pessoas que já devem ter feito isso muitas vezes na vida, mas o senhor tem que pegar esses momentos que eu lhe fiz agora, né? Entender que perdoa esse homem. Ele não tem noção, acho, do ato que o senhor estava fazendo, talvez de alguma coisa que o senhor precisasse. E eu disse para ele, infelizmente, algo material eu não vou ter como lhe entregar. Mas eu lhe entrego aqui meu boa noite, esse carinho, toda essa conversa que a gente está tendo. E daí ele ficou mais feliz e saiu caminhando. Eu não entreguei nada material para ele. Mesmo ele sendo em situação de vulnerabilidade, eu fiquei pensando comigo, eu devia ter ido em casa. Não ia dar tempo de eu ir em casa, não estava muito longe de casa, mas enfim. Às vezes é só isso que as pessoas precisam. Apenas uma palavra ou uma companhia. Se tu sentar do lado de alguém triste, principalmente da sua família, pais, mães que devem ter aqui, se você sentar ao lado do seu filho quando ele estiver triste, ele vai ficar mais próximo e vocês vão conseguir ter um diálogo para saber o que ele está passando. Isso é a compaixão, isso é benevolência, a gente tem que ter isso com nós mesmos o tempo todo, tá? Vamos falar da passagem de dai a César o que é de César. Tem a passagem lá no Evangelho, César, o grande do Império Romano, né? Ele cobrava impostos dos fariseus, dos judeus. E esses impostos por eles, porque o romano era mais materialista, os judeus eram mais religiosos. Eles cobravam muito caro por não... Eles não eram na época, eles eram meio complicada a relação dos dois.
cobravam muito caro os impostos dos judeus. Os judeus não gostavam disso. Então, pregaram uma armadilha, né, para Jesus, numa passagem que eles dizem: devemos pagar o imposto a César ou não devemos pagá-lo? Por essa questão de ter amor ao próximo. Aí Jesus, né, sabendo da malícia que eles tinham, foram até eles falando: é óbvio que vocês, de forma resumida, é óbvio que vocês têm que pagar. Por que eu digo isso? Entrando um pouquinho agora para a área de... Vamos falar um pouquinho de política, porque muita gente não gosta de pagar imposto. A gente não deve pagar imposto porque pensando, eles querem que a gente pague mais. Amar o próximo com a sociedade. Existe amar o próximo como o indivíduo, eu com o senhor, existe eu com vocês. Eu pagando um imposto, por exemplo, eu estou ajudando provavelmente no desenvolvimento da cidade, que é para todos. Mas antes disso, a gente reclama. Óbvio que eu não concordo também, vamos pensar um pouquinho, eu não concordo com algumas coisas, mas a gente está nessa sociedade, é uma responsabilidade nossa. É uma responsabilidade independente. A gente tem que fazer isso para nós e para com os outros. Isso quer dizer que é da César e que é de César, pois ele pega a moeda que... Vão lá, ele pergunta, ele pega uma moeda. De quem é esse rosto na moeda? De César. Tem inscrição. De César. Então dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. E o que Deus quer é que amem uns aos outros. Na medida da palavra é difícil, porque a gente passa por algumas situações, alguém lhe ofendeu muito. Vamos pensar num exemplo. É muito difícil perdoar alguém. Muito difícil. E eu erro diariamente. Erro, falo besteira ali na hora. Penso, repenso, me acalmo, faço uma oração. Aí eu errei. Tudo bem, então vamos no caminho. Mas perdoar, tem gente que vive rancor uma vida. Isso, cientificamente, é comprovado que traz doenças. Traz doenças para o nosso corpo físico. E também para a nossa alma, para o nosso espírito. Fica lá no perispírito, lá. E a gente depois tem que reparar isso. É a parte mais difícil ainda, mas isso é uma outra história. Tá. Falando sobre, eu peguei esse ganchinho da César que é de César, né? Porque a gente tem que ter responsabilidades que às vezes a gente não queria ter. E não tendo essa responsabilidade, a gente já está errando com nós mesmos. Porque tudo que é para nós, ou que a gente pensa em fazer para os outros, também serve ali no nosso meio. E algumas pessoas pensam: eu vou fazer só para mim. Eu vou fazer isso só para mim. Eu estou fazendo isso só para mim. A gente vive em sociedade. Então nunca vai ser só por você mesmo. A gente sempre vai ter algo ligado aqui. Se pensar lá no fundo, a gente está fazendo isso por isso, isso, isso. Não é tão fácil assim raciocinar. É uma questão meio complicadinha. A fé, tá? Tem ali fé e caridade. Muitas pessoas acham que amar ao próximo também, eu já expliquei isso um pouco. Que é fazer a caridade ao próximo só com bens materiais. Né? Só que às vezes esses bens materiais são... Esses bens materiais é o mínimo do que Deus quer. É o mínimo. Né? Se eu for... Vamos perguntar aqui no geral, vocês levantem a mão, tá? Quem hoje abraçou uma pessoa que não conhece na rua? Levanta a mão. Vocês conseguem visualizar? É por isso que a gente tem que conversar sobre isso. Parabéns, senhor. Eu também não fiz. Mas a gente não faz por quê? Ensinamento que vem de casa? Medo? Orgulho? É isso que a gente tem que começar a mudar em nós mesmos. Já parou para pensar se essa sociedade... Olha só quantas pessoas tem que começassem a se abraçar na rua? Quantas pessoas não começariam a replicar isso? Quantas pessoas não iriam ter o seu dia mais feliz? É por isso que a gente tem que ter essa mudança.
eu como uma pessoa, né, algumas pessoas vão me ver como uma pessoa muito nova, ainda tem toda a vida para viver. Não. Ninguém sabe o dia de amanhã. Meu dia pode acabar, minha vida pode acabar semana que vem, posso desencarnar. A de vocês durar até os 100. É muito mais tempo. A gente nunca pode ficar parado. A gente sempre tem que estar no processo da evolução. Aí muita pessoa vai me perguntar, vai me questionar. Agora vamos falar dos criminosos, né? Como alguém vai lá e mata meu filho, eu tenho que perdoar? É a lei divina. É fácil? Não. Eu não sei se eu faria nessa encarnação. A gente tem que tentar. Alguém vai lá e machuca nosso filho na escola. O primeiro ato que a gente pensa, se não é esganar a diretora, é... Alguém falou com nós aqui? Bom dia, saiu atrás do gato. Alguém tá falando, eu não sei se é comigo. Oi? Não sei se foi no meio. Como é que fosse uma pergunta, né? A gente faz o possível para conversar. Não é? É Manuel falando comigo. Mas em si, né? Alguém que nos tira um bem material, a gente fica revoltadíssimo. E essas são coisas que a gente consegue recuperar em vida. Óbvio, um filho não, mas a gente é muito fraco de fé para não ver talvez nosso filho seja num lugar melhor. Vai estar sempre conosco. Que óbvio, a gente ainda é muito material. A gente é espírita, mas muito material. Porque a gente vive no mundo material, a gente precisa de matéria, mas a gente também tem que crer no espiritismo, sabendo que a vida não acaba aqui. A gente tem pavor de morrer. O nosso pavor de morrer seria só porque a gente não tem mais tempo de experiência para aprender. Isso a gente não aprende. A gente tem pavor de morrer porque a gente tem medo do que vai acontecer. Se a gente tiver fé mesmo, a gente sabe o que vai acontecer. Se a gente tiver fé que alguém da nossa família desencarna, a gente sabe que aquele espírito ainda vai estar conosco. A nossa maior força é aqui. Tanto materialmente, quanto para comunicação espiritualmente. Quanto para entender tudo. Essa é a nossa maior força. Então, amar o próximo, muitas vezes vocês têm que tirar a parte de matéria. Dinheiro, doação de roupa. Que tudo bem, é necessário porque estamos vivendo num mundo material. É necessário. Não é ruim fazê-lo. Mas o maior dever de amar o próximo é com amor de benevolência. A gente tem que entender primeiro que o amor ele tem 3 estágios. O primeiro é o instintivo. O segundo é o do sentimento. E o terceiro é ele como deve ser. Como um sentimento que vem de dentro da gente para com o outro, independente de qualquer coisa. O do sentimento, óbvio, todo mundo conhece, né? A gente ama, tu ama tua mãe, tu ama tua esposa. Esse é um amor como sentimento. A gente leva ele como sentimento. Ou dizer, eu te amo. E não o ama como deveria ser amado no seu fundo, porque te causa um mal, tu esquece aquele amor. O amor verdadeiro é aquele que perdoa. O amor verdadeiro é aquele que tira todo egoísmo de dentro de si, em situações, tira todo orgulho que temos, para o melhor do nosso próximo. E esse é o amor verdadeiro. Óbvio, o instintivo é aquele que a gente acha que vai, mas esse é um pouco mais atrasadinho. Eu acredito que aqui ninguém esteja nesse estágio. Mas esse a gente tem que exercitar o nosso amor nessas práticas. Põe uma venda e sai abraçando as pessoas na rua. Você apenas vai sentir que é alguém. Vocês já pararam para pensar? Muitas vezes a gente não dá amor pro próximo por saber como ele é. E às vezes quem mais precisa é quem mais erra na nossa frente. Pois a gente tem que entender que aquela pessoa está doente. Ela precisa da mesma ajuda que nós tivemos ou que nós estamos tendo no momento. E a gente julga, por que ele faz isso? Calma, é um processo para todo mundo.
E como é um processo para nós, é um processo para eles. E da mesma forma que a gente está nos ajudando, é dessa forma que a gente tem que ajudar o próximo. Todos nós somos responsáveis, cada um, por cada ação que tem com cada pessoa por aí. Se eu errar com o Sr. Janga, por exemplo, eu posso fazer com que ele fique estressado, brigue em casa. Eu não sei qual é a situação, qual a minha responsabilidade que eu posso causar na vida dele, e isso se dissemina também. Então o que a gente prefere fazer? Espalhar o amor? Ou simplesmente nos calar diante de algo que às vezes uma simples palavra pode mudar? Não é mesmo? Eu posso ir aí te dar um abraço. Como posso passar por você aí, passar e não falar nada, ver que o senhor está triste, cabisbaixo, precisando de algum apoio emocional e... ele que se vira, ele que reze. Muitas vezes eu ouvi assim das pessoas, né? Não, mas diz pra ele fazer uma prece lá por ele mesmo, assim, tal. Não, eu posso sentar e fazer com ele. Eu não sento e faço com a pessoa, mas eu digo pra ela fazer. Às vezes, dependendo da pessoa, ela não sabe nem fazer, e a gente tem um instrumento, e a gente não se faz de instrumento. Todos nós somos instrumentos de Jesus, a gente está aprendendo a palavra para fazer, para chegar o mais próximo dele. E às vezes a gente hesita. A gente insiste em não fazer o que a gente sabe que a gente pode fazer. Amar o próximo como a si mesmo nos ensina a ir no nosso íntimo, na nossa reforma íntima mais situante lá dentro, que é aprender a amar de verdade. Amar como se essa senhora fosse irmã daquele moço. Como a gente gosta muito de laço sanguíneo, de amar os nossos laços sanguíneos, de amar nosso filho, nossa mãe, nosso pai, e nós diferenciamos isso das outras pessoas. E se a gente amasse todo mundo como fosse a nossa mãe, ou amasse todo mundo como fosse o nosso filho, o mundo seria muito melhor. Porque a gente tem isso de laço sanguíneo. É difícil? É difícil fazê-lo. Não é impossível. Alguém tem alguma dúvida sobre algo que eu falei? Pode perguntar. Pode perguntar. Tá muito bom. Não, obrigado. O que é perdão? O que é perdão, moça? Porque é uma dúvida que eu tenho em particular. O que é o perdão? Perdoar uma pessoa é eu esquecer. Perdoar uma pessoa é eu lembrar, mas não desejar o mal. O que é o perdão? O perdoar não é esquecer. Tu está ciente de que aquilo aconteceu. O perdoar é saber que aquela pessoa é falha. E que tu falha também. Que tu pode falhar da mesma maneira. O perdoar é chegar naquela pessoa e dizer, tudo bem, calma. Eu também já errei. Você tem todo o direito também de errar. Nós todos estamos aqui para aprender. Se eu chegar, por exemplo, desculpa o pessoal da tela. Vou bater na perna desse moço bem forte. Errei com ele. Ele não bateu em mim. Ele tem que me perdoar. Ele vai chegar em mim e vai dizer, desculpa, eu sei que tu errou, por exemplo. E aquela pessoa, óbvio, tu pode olhar ela com um olho do tipo, se você chegar numa pessoa para perdoar ela e dizer, e com um pensamento tipo, ela vai errar de novo, você não está a perdoando de certa forma. Você já está com receio. Você tem que perdoar e ainda mostrar para ela que você está junto com ela numa caminhada que é difícil, mas que tem outro caminho. Mas o perdão nunca vai ser esquecer, porque esquecer, tu não aprendeu. A gente nunca esquece nada, a gente sempre leva uma bagagem. Se tu esquecer, tu não aprendeu. Vai acontecer de novo, como se fosse novo. Agora, o perdoar de verdade é lá dentro do teu íntimo, do teu coração, do teu consciente, de que, tipo, aquela pessoa pode errar. Óbvio, todo mundo aqui erra. Mas que ela tem o poder de mudar. E tu, dentro de ti, tem esse instrumento de saber que ela é falha. Ela vai errar. Só que a gente nunca pode desistir das pessoas. A gente está aqui para ensinar todo mundo, um com o outro. A gente aprende um com o outro.
entender que ela pode estar passando por um momento difícil e que a gente tem que dar o braço para ajudá-la. Já tem a frase, né, de dar a outra face. A gente apanha dessa, a gente vira essa para perdoá-la e ajudá-la. Isso é o perdão no seu maior íntimo. Hã? Alguém tem mais alguma dúvida? Alguma pergunta? O que eu estou aqui fazendo hoje com este capítulo é que eu sempre resumo bastante quando eles me perguntam, fala sobre o capítulo. Porque a teoria você já deve ter visto muitas vezes. Eu gosto de falar a prática. O que é. E a gente tem que sair com essas práticas. As práticas de fazer o bem, que é tão simples para Deus do que a gente pensa. Pô, vou chegar amanhã no meu serviço feliz, vou dar um abraço no meu colega, dizer, porque nós temos um bom dia. E independente do colega, pode não gostar dele. Aí que começa. Vai lá e dá um abraço nele, ele já vai começar a te olhar com outros olhos. Já vai ter um convívio melhor. É assim que funciona. Ou a gente vai, não, aquele lá eu não vou falar porque eu não me dou com ele. E aí vocês vão ficar nesse ciclo de não perdoar, fica um clima chato com a tal pessoa. Aí sempre que vocês, conversamos, mas não se perdoamos, a uma hora vai dar problema nenhum. Vocês já perceberam que é assim? Sempre que a gente tem um problema com alguém, a gente não perdoa, a gente só conversa, acontece alguma coisa semelhante para ficarem estressados de novo. E vai. É um desgaste que vocês conseguem, dando uma outra face, de outra maneira, uma hora curar. Mas é difícil. Como eu falei, é difícil. É difícil ter fé. Eu falei da outra vez do sábado que o João falou para nós sobre a fé. A maioria das pessoas tem a fé cega. O que é a fé cega? É aquela fé que nos dizem, é isso porque Deus quer, mas eu quero que Ele faça da outra maneira. Uma fé cega, tipo, digamos, uma pessoa hospitalizada. Mais um exemplo. Você tem uma pessoa da sua família hospitalizada hoje. Você reza para Deus que ela esteja bem, independente do que aconteça, ou você reza para ela sair do hospital? Todo mundo, em sua maioria, hoje reza para ela sair do hospital. E essa não é a fé que Deus quer. A fé que Deus quer é saber que tudo é no tempo dele, independente do que aconteça. E a gente que tem que entender ele. Não é ele que tem que ouvir o que nós estamos pedindo e fazer o que a gente quer. Não é nada no nosso tempo. A gente sabe que não é nada no nosso tempo. Mas a gente vai rezar para que aquilo aconteça. Se não tiver que acontecer, pode rezar 70 vezes 7. Vocês não vão ter tempo. Porque é como Deus quer. É como, independente também, a gente tem que ter o merecimento. Mas não é por merecimento que a gente tem que pensar, como eu disse, né? A gente não tem que pensar em recompensa. Pensou em recompensa, já está errando. A gente tem que fazer porque tem que ser feito. Não é impossível pedir. Vocês podem pedir, mas só que se não for dado, agradeçam. Eu quero tanto aquele emprego para comprar aquele carro. Deus não me deu em 5 anos que eu pedi a promoção no serviço. Agradeço. Aconteceu tal coisa? Agradeço. Aconteceu uma coisa ruim? Agradeço. Isso é ensinamento, gente. Tudo é ensinamento. Não pensa que existe uma coisa só ruim gerando sobre... Não, nada é permitido sem que Deus esteja no meio. Está acabando o tempo? Não tinha... Não, já passou. Mas eu não estava olhando, eu estava olhando para eles. Conversa. Mas agradeço, pessoal. Tá? Muito bom, muito bom. Nós agradecemos pelo seu trabalho. Acho que todos gostaram. E quando tu falou ali que se alguém abraçou algum desconhecido na rua, acho que ninguém levantou a mão, ou alguém levantou a mão, lá o Paulo levantou a mão,
eu não levantei a mão porque eu abracei alguém que eu não conhecia, mas foi aqui dentro. Foi aquela moça ali, Adriana, né? E eu não conhecia, mas eu abracei ela. Mas não foi na rua. Vamos, queridos, aproveitar então essa harmonização, estes momentos que a gente, com certeza, recebeu uma energia muito boa, muito positiva, com as palavras deste menino, do nosso irmão, Natanael, tem nome de profeta, né? E para o nosso passe espiritual, tenhamos a certeza que diante de cada um de nós vai estar um irmãozinho do lado espiritual, colocando em nós as energias de paz, de fraternidade, de amor, nos pontos que mais temos a necessidade. Que estas energias possam fazer com que nós tenhamos um retorno para o nosso lar, para a nossa casa, com muita luz, com muita paz, com muita harmonia nos nossos corações. E como ele colocou bastantes vezes, que nós possamos entender que a gratidão por tudo que recebemos vai fazer a diferença nas nossas vidas. Por isso nós dizemos obrigado, Senhor, por tudo que nos concede a todo instante. Que nós tenhamos a dignidade de nos fazer merecedores destas dádivas maravilhosas que recebemos. E nós costumamos repetir sempre que por mais que nós agradeçamos, sempre será muito pouco por tudo que recebemos. Se conosco, Senhor, hoje e sempre. E obrigado pela grande oportunidade de estarmos vivendo neste plano de provas e expiações. Muito obrigado por nos dar um norte para que a gente possa seguir na nossa caminhada de evolução do ser. Obrigado, obrigado. Que assim seja. Obrigado a todos pela presença, pela paciência. E vocês já notaram, né, quem está de frente para cá, e todos estão de frente para cá, que alguém já levantou, é porque quer tomar conta do lugar. Então a nossa presidentas agora, presidentes